Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre No Tutano do Osso, do Bruno Oliveira. Esse daqui é um romance de 2016, se não me engano, e é um romance para o qual eu não estava de maneira alguma preparado. O Bruno me mandou esse romance já faz bastante tempo, e eu vim lendo esse romance há bastante tempo também, só que eu vim lendo ele aos poucos porque ele não é um romance fácil de ser lido. Fácil não no sentido estrutural, mas na temática que ele aborda aqui. É aquele tipo de livro que em vários momentos eu tive que parar um pouco para poder digerir toda aquela informação e depois voltar à leitura. Nesse sentido, no começo do ano eu fiz uma série de vídeos sobre literatura contemporânea e dentro dessa série de vídeos eu fiz 3 vídeos em específico, a partir dos quais eu gostaria de pensar neste daqui. Foram eles então um vídeo em que eu falei sobre a obra da Conceição Evaristo, mais especificamente sobre Olhos d'Água, um vídeo em que eu falei sobre O Passageiro do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo, e um vídeo em que eu falei sobre a questão da literatura marginal dentro da contemporaneidade. E é justamente enquanto literatura marginal que me parece que este livro aqui vai se inserir, né? Ele vai se posicionar dentro do mercado editorial como um dos exemplares mais bem acabados disso que eu chamei lá naquele meu vídeo de literatura marginal. Então, em face dos últimos acontecimentos que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, um livro como esse é um símbolo de resistência. Em primeiro lugar, porque ele é um livro escrito por um autor negro. E, infelizmente, nessa altura da vida, isso faz diferença. E um autor negro conseguir ser publicado é algo que a gente tem que louvar. Eu não estou aqui defendendo a política de cotas ou coisa do tipo, mas me parece muito triste que a gente tem que se orgulhar quando uma coisa como essa acontece, ainda nos dias de hoje, em um país como o nosso, que é o Brasil, que se diz tão receptivo e se diz o país das 3 raças, etc, etc, etc. Pois é. Então, nesse sentido, me chamou bastante atenção como que eu me peguei em vários momentos feliz de estar lendo um livro como esse, tanto por ser um livro excelente, mas também por ser um livro de um autor negro que conseguiu ser publicado pela Chiado. Enfim, então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar aqui da importância de um livro como esse, de como um livro como esse oferece uma certa, digamos, resistência. Oferece também resistência porque é um livro extremamente desagradável. E eu estou aqui usando a palavra desagradável como um elogio. Porque, em primeiro lugar, as temáticas que esse livro aborda são temáticas extremamente desagradáveis. Então, não é um livro fácil, como eu falei para vocês, porque ele não é aquele tipo de livro digerível. Você vai ficar bastante tempo pensando em várias das cenas que você vai ver aqui, porque é um livro que traz coisas como... Ele toca em temas como a corrupção, como o abuso de poder, como o consumo de drogas, a violência urbana, a violência doméstica, a desigualdade social, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, e ele mostra muito bem como que essas 3 coisas se mostram muito interligadas dentro do nosso sistema social. Ele vai trazer cenas aqui de estupro, cenas de abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, de adultos, de crianças, de crianças, de adolescentes, enfim, ele vai tratar de uma gama de temas que não são nem um pouco agradáveis para você enquanto leitor, são temas que não são palatáveis, então se prepare quando você for ler este livro aqui, eu já estou avisando desde já, ok? E também esse daqui me parece que é um livro que oferece uma certa... se posiciona de maneira extremamente resistente, e eu estou aqui falando disso de maneira elogiosa, evidentemente, porque ele é um livro que ele não é estruturalmente fácil. Tanto porque se você pega a nossa literatura contemporânea, você vai perceber que muito dificilmente você tem um livro dessa grossura aqui na literatura brasileira contemporânea, não é verdade? Isso não é uma crítica, isso eu estou apontando fatos. Esse livro tem 360 páginas. Então, para além disso, tem outras coisas que também
tornam este livro um pouco mais difícil do ponto de vista estrutural mesmo. Como, por exemplo, o jogo temporal que ele estabelece aqui, que é um jogo temporal bem complexo para os padrões de hoje. A distribuição dos capítulos que vão se alternando entre um personagem e outro. A construção sintática mesmo do romance. Ele faz algo que é muito próprio lá de literaturas, como por exemplo a do Saramago, que é a de colocar a fala de adentrar a fala no parágrafo. E isso por si só já é algo que vai confundir um leitor que não está acostumado com esse tipo de leitura. Então veja que é um romance que ele apresenta uma resistência não só do ponto de vista social, mas mesmo do ponto de vista editorial. Porque, para além de todas essas coisas que eu fui elencando aqui até agora nesse vídeo, esse daqui é aquele tipo de livro que vai fugir do umbiguismo da nossa literatura contemporânea, dessa autoficção. Porque se a gente for pensar bem, a literatura contemporânea de hoje em dia, ela é marcada por essas duas coisas que eu falei, né? Por um umbiguismo que leva, de certo modo, à autoficção. E quando eu estou falando do umbiguismo, eu estou falando de autores que são do grande eixo Rio-São Paulo, que eu já falei um pouquinho disso naquele meu vídeo sobre a literatura marginal. Mas se você for parar para pensar, a maioria dos autores ou moram no Rio de Janeiro ou moram em São Paulo, e na maioria das vezes são homens brancos heterossexuais de classe média alta. Pois é, este romance aqui, ele foge completamente desses temas, desse umbiguismo que eu estou me referindo, e mais do que isso, ele vai tratar de assuntos que não dizem respeito a esses homens brancos heterossexuais de classe média alta de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E é muito engraçado porque, ainda que ele tenha ele fuja desses padrões, ainda assim ele vai se utilizar daquela linguagem neonaturalista, daquela linguagem hipermimética que eu falei lá naquele meu vídeo sobre a literatura marginal. Então ele é um livro extremamente detalhista, extremamente descritivo, nas cenas como nas cenas de estupro. Então tem vários momentos aqui em que você tem que parar para dar uma respirada. Ele vai ser extremamente descritivo quando ele vai falar de lugares, como por exemplo quando ele vai falar das casas, quando ele vai falar das vielas, como ele vai falar das favelas, quando ele vai falar das bocas de fumo, dos prostíbulos, dos bares e por aí vai. Enfim, então tudo isso faz com que este livro ele tenha chamado positivamente, ele tenha me surpreendido positivamente. Enfim, não que eu não esperasse muita coisa, mas é porque eu não esperava tanto desse romance aqui. Enfim, eu acho que deu para entender o porquê de tanta louvação para este livro. Mas enfim, os primeiros capítulos deste livro, eles vão se apresentar de maneira extremamente independente. Então, se você for pegar, sei lá, os 5 primeiros capítulos do livro, eles mais parecem contos do que os capítulos de um romance, porque ele vai apresentando aqui a vida de várias pessoas que vão morando em vários lugares e em várias épocas de Salvador. Então, de Salvador, na Bahia, claro. Então, é aquele tipo de romance que ele vai e volta no tempo várias vezes. E, inclusive, às vezes ele faz isso em um único capítulo e, por vezes, até em um único parágrafo. Você está entrando em contato ali com a personagem e, de repente, você percebe que você está no passado e depois você já está no presente de novo. Enfim, então é muito interessante o recurso temporal que o Bruno fez aqui para construir este romance. E daí, aos poucos, à medida em que esses capítulos vão se passando, ele vai se aproximando, ele vai aprofundando o olhar desse narrador, que antes era um olhar extremamente panorâmico ali, esse narrador quase que vendo tudo de cima mesmo. E daí a gente vai começando a perceber que existe uma linha que vai interligando todos não, mas alguns desses personagens, alguns desses lugares, enfim. Nesse sentido, então, à medida em que o romance avança, esses lugares e esses personagens, eles vão ganhando contorno. E a gente vai começando a perceber que essas pessoas vão formando ali duas gerações de uma família, e esse lugar se revela como sendo ali prioritariamente uma favela que não existe na realidade e que se chama Solama e fica lá em Salvador.
Então, pensando nisso tudo, é muito interessante como que ele vai se aproximando cada vez mais aqui dessas personagens e vai adentrando cada vez mais na interioridade de cada uma delas. Outra coisa que me chamou bastante atenção nesse romance é que não há heróis, nem do ponto de vista social, porque a gente está aqui lidando com pessoas que foram marginalizadas ao longo de da história. Então, são prostitutas, são cafetinas, são corruptos, são drogados, são traficantes, são bandidos, são assassinos, são policiais comprados, são homens violentos, são pais que estupram as filhas, são pais que aliciam as próprias filhas, que transformam as filhas em prostitutas, enfim. Então não há heróis aqui, nem do ponto de vista social e nem do ponto de vista do herói romanesco tradicional mesmo, porque o que a gente tem aqui é o pior lado dessas pessoas que foram afetadas pela desigualdade. E o que esse narrador vai mostrando aqui pra gente, e é por isso que ele se utiliza desse recurso de mostrar duas gerações de uma mesma família, é que essa desigualdade que afeta essas pessoas, ela vai aumentando à medida em que o tempo passa. Não só a desigualdade, mas a pobreza gerada por essa desigualdade, a corrupção gerada por essa desigualdade, enfim, tudo isso vai sendo mostrado aqui à medida em que o tempo vai passando e que essas duas gerações dessa mesma família vão sendo apresentadas ao leitor. Então, e é muito interessante porque à medida do tempo em que a gente vai entrando em contato com todas essas questões, a gente vai vendo o porquê de tudo aquilo. Porque apesar de não haver, e é claro, apesar dele mostrar o porquê disso tudo, de tanta desgraça que vai acontecendo aqui, uma coisa que eu gostei bastante nesse romance é que ele não vai, em momento nenhum, tentar redimir essas pessoas, não vai tentar, em momento nenhum, justificar as ações dessas pessoas. Ele simplesmente mostra e fala: olha, é isso que acontece, chegue às suas próprias conclusões. Então, é só no final do romance que você percebe como que essas pessoas estão de fato interligadas de uma maneira muito mais profunda do que aquela que você achava, mesmo quando você percebe que na verdade todos eles são personagens, ou quase todos são personagens ali de uma mesma família. Enfim, outra coisa interessante sobre esses personagens é que quase nenhum deles tem nome. E nenhum deles é descrito. Então, quando o narrador vai e esconde essas identidades, ele acaba revelando muito mais sobre essas personagens, sobre esse universo literário que o Bruno criou aqui, mas também sobre a nossa realidade social do Brasil. Apesar de eu não morar em Salvador, enfim, eu acho que várias das situações que a gente vê aqui são facilmente detectáveis em vários outros pontos do Brasil. E eu acho que isso também é um dos grandes méritos deste romance. Então, é um romance que não, os personagens não têm descrição, os personagens não têm nome e não existe aqui um personagem central dentro do romance. O que vai, de certo modo, tornar todos eles importantes ou tornar todos eles desimportantes, dependendo do ponto de vista para o qual você vai olhar aqui para esse livro. Mas apesar disso, uma das personagens vai ser a que vai se relacionar de uma maneira mais profunda ou mais direta com as demais, e essa personagem é o policial aqui. Eu não sei se você percebe, mas eu não falei nada da história e eu vou tentar falar o mínimo possível para que você não tenha spoilers aqui, porque eu acho que qualquer informação a mais pode estragar muito da experiência de leitura, que é você ir descobrindo a ligação entre esses personagens aqui aos poucos, porque é de fato essa a intenção aqui do autor. Então você tem esse policial cujo pai foi morto logo no primeiro capítulo, a gente já fica sabendo disso. O pai desse policial morreu e ele foi morto por policiais quando esse policial principal aqui ainda era criança. Esse policial aqui que a gente vai acompanhar, ele vai se casar duas vezes, inclusive ele vai se casar com uma moça que foi desaparecida política durante a ditadura militar. E o capítulo sobre essa moça é uma coisa que me deixou assim arrepiado quando eu fui lendo.
Esse pai ele vai ter uma relação, ele vai ter dois filhos, né? Um de cada casamento, e ele vai ter uma relação extremamente complicada, extremamente difícil, sobretudo com o filho, né? Tanto com o filho quanto com a filha, mas não, a relação que ele tem com a filha também é bem complicada, porque enfim, envolve ali uma questão de abuso e tal, mas então veja, esse policial que a gente vai acompanhando, ele não é bonzinho, sabe? Apesar de em vários momentos você entender o porquê de ele fazer várias das coisas que ele faz. O estupro não é uma delas, ok? Ok. Mas enfim, a relação dele com esses filhos não vai ser uma relação nada boa. Então, tanto com o filho quanto com a filha, né? Como eu disse pra vocês. Vai ter um momento aqui em que ele vai passar a aliciar meninas e vai encaminhar essas meninas, enfim, para o mundo da prostituição e coisa do tipo. Uma dessas esposas desse policial aqui é uma mulher que desde muito criancinha ela era abusada junto com as irmãs pelo próprio pai, e daí ela foge da cidade natal dela, vai para Salvador, chega em Salvador, ela é estuprada na rodoviária da maneira mais horrível, num banheiro da rodovia, enfim. A história dessa esposa também é uma história bem triste, e vai nesse jogo temporal a gente vai entrar em contato com isso. Enfim, então uma dessas esposas vai ter essa história bem complicada, a outra dessas esposas vai ter todo esse passado com a ditadura militar, enquanto prisioneira política e desaparecida por um tempo política da ditadura. Ele vai, então, como eu falei para vocês, tentar ter alguma coisa com a própria filha. Eu não vou falar o que acontece, como que se dá o desfecho dessa tentativa dele com a filha, mas enfim, você vai ter que ler o romance para saber. Vai ter um determinado momento aqui em que ele vai ter um relacionamento, inclusive, e daí eu não sei precisar exatamente se ele se relaciona com uma travesti ou com uma mulher trans. Eu teria que reler o romance, ou pelo menos reler essa parte para poder saber ali qual que é a dessa personagem aqui. Mas ainda assim, há digamos, aquilo que os outros personagens enxergam como um desvio na conduta desse policial aqui, e a visão dessas outras personagens, que também são policiais, sobre esse relacionamento desse policial principal aqui, vai ser determinante, inclusive, para a mudança do comportamento dele, porque o que a gente vai acompanhando aqui é uma pessoa que vai se enrijecendo por conta da vida que leva aqui ao longo do romance. Então, vai ter um determinado momento aqui em que esse policial ele vai se envolver com aqueles grupos de extermínio que vai e mata jovens das favelas. E isso é uma coisa bem triste. Em vários momentos aqui a gente vê. E quando eu digo jovens, eu digo assim, crianças de 11 anos e coisa do tipo que estavam paradas na esquina e esses policiais vão lá e matam sem que nem para quê, porque acham que aquelas crianças estão envolvidas com o tráfico, quando em alguns momentos aqui nem estão. Mas enfim. Uma das esposas dele, não vou falar qual, acaba tendo que se submeter a uma situação horrível para tentar ajudar o marido a poder sair de todo esse mundo da criminalidade, porque é isso que ele se torna, né, um criminoso, no qual o marido foi se envolver. Então, enfim, gente, é um livro que quando você pensa que você vai conseguir respirar aliviado, você não consegue, porque ele vai se tornando cada vez mais denso, ele vai se tornando cada vez mais difícil, as situações vão se tornando cada vez mais difíceis de serem lidas. E isso não significa que no começo ele é fácil de ser lido, não. Porque desde a primeira história que a gente acompanha, você já tem ali toda uma situação que faz com que você pare, respire fundo para poder continuar com a leitura. Mas talvez o maior mérito deste romance aqui esteja no fato de que ele problematiza profundamente a questão do racismo sem se referir em momento algum à raça. Então eu me peguei muitas vezes pensando nisso, em quão esse livro consegue mostrar uma realidade pra gente sem mostrar essa realidade. Porque em vários momentos aqui eu estava na minha cabeça pensando nessas personagens como personagens negras. E daí eu comecei a perceber
que não havia referências a isso em quase momento algum. Então, assim, e eu acho que isso diz muito sobre a nossa realidade, porque a gente está acostumado a olhar para situações como as que são descritas aqui e enxergar um tipo de pessoa envolvida nessas situações. E é nisso que reside essa problematização do racismo que eu falei para vocês. E me parece que isso é o grande mérito desse romance. E mais do que isso, tem também uma segunda coisa que me parece que esse livro ele mostra de uma maneira excepcional como que aquele tripé da raça, do gênero e da classe social vai se relacionar por vezes de maneira quase indissociável dentro de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade marcada desde o início pela desigualdade e pela exclusão social. Então veja aqui, como eu disse no começo desse vídeo, em face dos últimos acontecimentos, como gostaria de dizer lá o Drummond, ler um livro como esse é assim necessário. Eu só não passo esse livro para os meus alunos por dois motivos. Primeiro, porque é um livro muito grande, né? Então, enfim, demandaria muito tempo para ler, mas teoricamente eu poderia muito bem passar um dos primeiros capítulos, porque são histórias separadas. Mas o segundo motivo pelos quais eu não vou passar este livro para os meus alunos, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos não no próximo ano, é porque é um livro muito forte. E veja, eu passo uns livros bem malucos para os meus alunos, vocês sabem disso, mas ainda assim eu acho que eu vou ter muito problema se eu passar esses livros aqui. E é melhor evitar os problemas quando você pode, não é verdade? Porque assim, é um livro extremamente desconfortável em vários momentos. E isso é algo positivo. Veja, não estou falando mal do livro, eu estou falando muito bem. Tanto que eu acho que esse daqui foi um dos melhores livros que eu li este ano. Eu não vivi em uma realidade nem minimamente parecida com essa daqui. Mas eu acho que se você não vive em uma caverna, você entende várias das coisas que acontecem aqui com essas pessoas. E eu acho que esse aspecto do livro assim já vale totalmente a leitura. E outra vez eu vou falar isso, não é porque é literatura marginal que é fácil estruturalmente falando. Sabe aqui uma das coisas que eu gostei também é que você tem períodos compostos nesse romance aqui, né? Que foi uma coisa que eu critiquei lá no meu vídeo sobre a literatura marginal, cujo link vai estar lá embaixo. Enfim, não vou falar mais nada, porque eu acho que se eu falar mais alguma coisa, vai ser spoiler atrás de spoiler e não é esse o objetivo do vídeo. Certo? É isso, fica aqui a dica deste livro incrível e eu acho que de leitura obrigatória. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.